Agora sim nós vamos ficar mais pobres, viu, Iberê? Quando eles saem, a gente fica mais pobre. Gente, eu estava vendo eles cantarem. Os irmãos podem se assentar, por favor? Estava ouvindo as crianças cantarem e ficava imaginando assim, puxa, eles estão cantando, agradecendo a Deus pela promessa, que eles têm a marca da promessa. Então, eu vejo eles cantando isso, eu fico pensando, puxa, na minha época, né, eu tive uma experiência com Cristo com 28 anos somente, eu não cantava isso, eu não sabia o que era a marca da promessa. Aliás, com 28 anos, até 28 anos eu não sabia o que era isso. Agora, eles já sabem o que é essa marca. E eles sabem que por conta dessa marca da promessa, que nada mais é do que o Espírito Santo, não é? A marca da promessa é o Espírito Santo que temos no nosso coração, é o selo, é o que nos caracteriza como propriedade de Deus, como filhos de Deus, e por conta disso, já chegou a vez deles. Não vai chegar a nossa vez, já chegou a nossa vez. Aliás, não temos que esperar mais ninguém, Jesus já veio, Jesus já se apresentou como a resposta, ele já se apresentou como o caminho. Então, já chegou, e nós podemos cantar isso. Eu vejo eles cantando, nossa, que coisa maravilhosa, desde cedo eles cantando acerca dessa promessa, falando dessa marca, e eles têm a oportunidade em escola bíblica e em casa, entender que essa marca é o próprio Espírito Santo entrando nos seus corações, é o próprio Deus entrando nos seus corações. Gente, isso é maravilhoso. Isso é digno realmente de nota, ou seja, eles estão anos-luz à frente das crianças que não têm essa oportunidade que eles têm de receber esse ensino, receber essa revelação de Deus desde cedo. Que coisa maravilhosa, isso é muito, muito bom. Quero pedir que você, por favor, abra a sua Bíblia em Malaquias. Temos já 2 meses explorado esse livro, com 4 capítulos, com 55 versículos. Olha que tem capítulos na Bíblia que tem muito mais do que 55 versículos. Tem o Salmo 119, por exemplo, que tem 176 versículos. E outros versículos que tem muito mais, não é? Deuteronômio capítulo 29, tem 29 versículos. Capítulo 28 de Deuteronômio, tem 68 versículos. E esse livro, pequeno, mas denso, no propósito da revelação de Deus, tem 55 versículos. Nós temos explorado esse livro até por conta dos tempos que vivemos, esses tempos pós-modernos, cuja marca principal desses tempos é a de frieza espiritual. Frieza espiritual e tempos pós-modernos são ideias que se encaixam. É na pós-modernidade que esse esfriamento se torna mais característico. E nesse livro de Malaquias, né, do profeta Malaquias, o mensageiro, que a palavra mensageiro significa, que a palavra Malaquias significa o meu mensageiro, nós temos aprendido que devemos viver à altura de quem somos, ou seja, cristãos de fato. Então eu quero colocar isso como título da mensagem desta manhã: vivendo à altura de quem somos. 2 pontos: cristãos de fato. O Senhor tem falado demais da conta neste livro. Estamos terminando neste domingo, né? Hoje eu quero dar um panorama geral, quero fazer uma rápida passagem por este livro ali, mostrando o quanto ele tem nos ajudado a crescer em fidelidade ao Senhor.
Esse é o tema deste ano da Igreja Batista Vida Nova, crescendo em fidelidade ao Senhor. E nesse livro de Malaquias nós temos aprendido como viver à altura de quem somos, cristãos de fato. Essa cultura pós-moderna que vivemos, essa cultura que promove tanto esfriamento espiritual, é uma característica da nossa cultura, uma cultura de autossuficiência, de individualismo, de autorrealização, de desejo intenso de si mesmo, um esforço sobrenatural na direção do hedonismo, ou seja, quanto maior prazer eu tiver, melhor para mim, e esse é o meu objetivo principal, é viver com prazer, vivendo tendo prazer, vivendo com realização pessoal. A gente já pode perceber o quão pouco de Deus tem nisso. A ênfase dos tempos pós-modernos é essa: olha, você precisa pensar em você, você precisa viver em torno de você, você precisa ter a sua autorrealização efetivada, você precisa viver bem, com prazer. Essa é a tônica desses tempos pós-modernos. E numa dimensão espiritual, nós temos percebido que o que existe de espiritualidade tem a ver com uma espiritualidade de consumo. Ou seja, a fé que temos tem o objetivo principal de nos fazer bem. Muitas vezes, muitos de nós até, às vezes sem pensar, isso de maneira inconsciente, vamos à igreja porque faz bem. Vamos à igreja porque eu vou recarregar as minhas baterias para o restante da semana. Eu vou à igreja porque eu quero ter paz. Dá para a gente perceber como mesmo essa espiritualidade é uma espiritualidade muito centrada em si mesmo. Por isso é que essa cultura é chamada uma cultura humanista. É o ser humano em primeiro lugar. Então, mesmo na dimensão espiritual, a gente vê a tônica aí de consumo. Muitas vezes, nós nos aproximamos da fé para consumir produtos. Não produtos físicos, não é? Mas produtos emocionais, muitas vezes. Ou se não, numa dimensão espiritual mesmo, menos confissão de fé e mais sentimento. Percebe? Muitas vezes a espiritualidade, ela é caracterizada por isso. Eu preciso trabalhar os meus sentimentos. Não tem nada de confissão de fé. Aliás, a Bíblia Sagrada, não é muito necessário. O importante é sentir. O importante não é conhecer aqui e nem conhecer aqui. O importante é sentir. Eu preciso me sentir bem. Em termos de dimensão espiritual, muitas vezes é o que temos nos tempos de hoje. Numa dimensão teológica, essa pós-modernidade muda o conceito de interpretação das Escrituras. A interpretação das Escrituras não é feita por ela mesma, e sim é feita pelas circunstâncias e por mim mesmo. Eu interpreto da maneira como eu quiser. A Bíblia, no sentido geral, ela é tida como de particular interpretação, quando a própria Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 19, versículo 20, diz que a Bíblia não é de particular interpretação, mas homens movidos pelo Espírito Santo, instruídos e inspirados pelo Espírito Santo, fala aquilo que Deus quer que eles falem, aquilo que Deus quer que nós entendamos, aquilo que Deus quer que nós compreendamos no nosso dia a dia. Ou seja, a Bíblia não é de particular interpretação. Então, numa dimensão teológica,
o contexto pós-moderno muda a razão de ser das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas já não é aquele conteúdo de fé que promove conhecimento, que promove experiência, que promove relacionamento com Deus, que promove intimidade com Deus, que nos faz andar nos caminhos corretos. Não. A Bíblia Sagrada não tem tanta importância. E a gente percebe o quanto isso é verdade pelo pouco envolvimento do próprio povo de Deus em relação às Escrituras Sagradas. É muito interessante que nesse livro de Malaquias, ali no final, como uma das últimas coisas, no versículo 4 do capítulo 4, o profeta diz: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Ou seja, nós temos a palavra de Deus. Inclusive nós vemos aquele texto, o famoso texto do rico e do Lázaro, quando depois de morrer, Lázaro foi levado para o seio de Abraão, que é uma figura da bem-aventurança eterna, e o rico, não por ser rico, mas por estar completo no seu dia a dia, e não buscava qualquer outra coisa na dimensão de Deus, foi levado no mundo dos mortos, e ele via o quão Lázaro estava ali comodamente instalado nos braços de Abraão, e reivindicou, depois de algumas conversas ali, reivindicou que pessoas fossem instruídas da sua família por Lázaro mesmo, ou por qualquer outro elemento do céu. E aí, o texto diz que eles têm os profetas, a lei e os profetas. Se eles não ouvem as leis e os profetas, tampouco ouvirão se um anjo do céu vier para lhe dar informações acerca disso. Então, a razão de ser das Escrituras perde num contexto pós-moderno. E é importante nós entendermos isso até para, nesse ato de conscientização, nós nos envolvamos com a revelação de Deus. É a vida da perspectiva de Deus. Como nós ontem estávamos conversando lá no grupo de casais, o casal feliz, a família feliz, está na proporção do quanto se conduz da perspectiva de Deus, e não da perspectiva humana, porque uma vida conjugal da perspectiva humana, é isso que nós vemos aí. Mas da perspectiva de Deus, é o que garante alegria, é o que garante paz, é o que garante bem-aventurança, como o Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, bem-aventurado é o homem que ama o Senhor e obedece os seus mandamentos. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a esposa, bem-aventurados são os filhos de um lar cujo temor do Senhor é a ênfase, o temor do Senhor é o princípio, o temor do Senhor é o esforço principal. Isso é o que menos temos, nesse contexto pós-moderno. E também numa dimensão teológica, nos tempos de hoje, o que nós vemos é a aproximação de Deus com uma ênfase totalmente humana, mostrando um discurso conciliador e inclusivo. Ou seja, o importante é incluir pessoas, não importa quem elas sejam e se estão distantes de Deus ou não. Essa questão é de só menos importância. A gente precisa incluir, eles precisam estar inclusos. Quando o que precisamos estar inclusos mesmo é no reino, como cidadãos do reino. Então, a palavra de Deus, ela é deixada à margem nesse contexto pós-moderno. E aí, todo esse barulho todo aponta
e desemboca num afrouxamento ético, num afrouxamento moral, numa flexibilização de normas, flexibilização de comportamentos. E nós vemos a nossa sociedade doente como está. Que privilégio, gente, nós temos de nos reunir para conversar sobre a real realidade da vida, e que nessa realidade da vida, Deus tem as propostas para nós, Deus tem o caminho das pedras, vamos dizer assim, para que nós possamos ser famílias bem-aventuradas, famílias extremamente felizes, porque nós tememos ao Senhor. Um teólogo, nós citamos isto já, um teólogo de proeminência, ele disse assim: conforme indicação de Malaquias, havia fortes sintomas, isso acontecia na época, tá bom? Por isso a importância e da relevância de nós estarmos estudando o livro de Malaquias. Conforme a indicação de Malaquias, havia fortes sintomas de degeneração na fé que Israel tinha. Sua visão de Deus era quase deísta. Deísta significa aquele que diz que Deus criou todas as coisas e deixou que nós caminhássemos por esforço próprio. Ou seja, Deus não é importante para o dia a dia. Nós temos um Deus que não é pessoal. Nós temos um Deus transcendente. Nós temos um Deus longe, à parte da nossa dinâmica de vida. E esse era um conceito que eles tinham. Gente, falando sério, não é um conceito que muitas vezes nós temos? Ao invés de um Deus pessoal, ao invés de um Deus que está conosco, ao invés de um Deus que está cuidando de nós, ao invés de um Deus que está nos acompanhando, nos guardando, nos conduzindo, zeloso pelas nossas ações, zeloso pelos nossos pensamentos, zeloso pelas nossas palavras, é um Deus que não está nem aí com a gente. Eles imaginavam isso, e é isso que esse teólogo chamado Stanley Ellison disse. Questionavam seu amor, sua honra, grandeza, sua justiça, seu caráter, questionavam tudo de Deus, e é exatamente isso que o livro de Malaquias vem trabalhando aí. O livro de Malaquias, ele é composto de basicamente 6 demandas de Deus, 6 acusações de Deus, que o povo não compreendia. Por isso que o livro de Malaquias, em especial, é chamado de oráculo de Deus, ou seja, é Deus diretamente falando para o povo, é uma determinação de Deus, é o próprio Deus dizendo aqui alguma coisa. São 6, e é isso que eu quero passar rapidamente, a título de recapitulação, para que esse livro de Malaquias não fique longe da nossa perspectiva espiritual, mental, emocional. Deus cobrava do povo uma atenção ao seu amor, quando no capítulo 1 de Malaquias, Deus diz assim, logo no versículo 2, eu sempre os amei, eu sempre os amei, eu sempre estive com vocês, e deu exemplos de quanto ele esteve com o povo de Israel. Cita Jacó, os filhos de Isaac, Ezacó e Esaú. No entanto, Deus escolheu Jacó. Eu amei tanto vocês, mesmo antes de vocês existirem. E aí a grande lição para nós é: Deus sempre nos amou, mesmo antes de nós existirmos. E muitas vezes, segundo um conceito pós-moderno, segundo essa cultura reinante nos tempos de hoje, nós não estamos nem aí com o amor de Deus. Muito pelo contrário, até reclamamos dele. Tanto é que nessa primeira demanda de Deus, ele diz ali: olha, eu sempre amei vocês, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? Ou seja, o povo era tão cego,
e tão surdo, que ele não conseguia ver nem ouvir o quanto Deus o amava. Gente, o que nós vivemos nos tempos de hoje, muitas vezes, muito mais preocupados conosco, muito mais preocupados em viver bem, muito mais preocupados nos nossos próprios projetos, e reclamamos de Deus quando alguma coisa que nós queremos não acontece. No entanto, o povo dizendo: de que maneira Deus nos amou? E Deus dizendo: eu sempre amei vocês. Dá exemplos disso, é o que diz aí nos versículos seguintes, especialmente até o versículo 5. Eu sempre amei vocês. E o povo diz: de que maneira nos amou? Eu amei vocês rejeitando o outro e escolhendo vocês. Pensa, gente. Nós conhecemos Jesus, não pela nossa própria força, não pela nossa própria inteligência. Nós conhecemos a Jesus porque Ele se permitiu ser conhecido por nós. Ele abriu o nosso coração, Ele nos capacitou com fé, a tal ponto que nós conseguimos enxergá-lo. Ou seja, graça. A salvação é graça. O fato de nós ver a Deus, ver no sentido espiritual, porque os nossos olhos físicos não podem ver Deus, os nossos ouvidos físicos não podem ouvir a Deus, as nossas sensações, sejam elas quaisquer, não conseguem perceber Deus, a não ser que Ele se faça conhecer. E é isso que Deus estava dizendo lá: eu sempre amei vocês, eu escolhi vocês e não escolhi Esaú. Por que eu escolhi vocês e não escolhi Esaú? Eu poderia ter escolhido Esaú, que aliás ele foi o primeiro a nascer. Geralmente o escolhido, aquele que representava todo o clã, toda a família, era o primeiro, era o primogênito. No entanto, eu não escolhi Esaú, eu escolhi Jacó. Então essa é uma demanda forte de Deus, que diante desse contexto de esfriamento espiritual que o povo estava, ele não conseguia entender em que Deus o amava. A segunda demanda de Deus, ali no capítulo 1, versículo 6 em diante, Deus cobrava honra, quando ele diz ali no capítulo 1 mesmo, no versículo 6, o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? É esse temor de Deus, é esse respeito de Deus, é esse respeito que vai além daquilo que eu desejo, além do que eu quero, além do que eu penso, além dos meus conceitos e preconceitos. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, Ele é soberano, e Deus cobra isso. Olha, o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. E se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Não só o povo, mas também os sacerdotes. De que maneira eles desonravam a Deus? Eles desonravam a Deus oferecendo qualquer coisa ao Senhor. Eles ofereciam animais doentes, quando a lei dizia que eles deveriam oferecer animais puros, animais sem defeito. Ou seja, o que eu for entregar a Deus, eu preciso entregar do melhor, do meu melhor. E eles estavam entregando qualquer coisa, eles estavam entregando carniça, no sentido contemporâneo, lá. Estavam entregando qualquer coisa. Tanto é que, mais à frente, ele diz assim, ora, ali no versículo 8, ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Não é o melhor exemplo, mas o governador da sua cidade, ou do seu estado, o prefeito da sua cidade, é convidado por você, ou ele diz que vai fazer uma visita para você. Nossa, o que você vai fazer?
Você vai dar o melhor para ele. A gente faz isso com gente da família, não é mesmo? Oferece o melhor, coloca uma toalha na mesa, coloca o melhor lanche, faz gastos até para oferecer o melhor. É isso que ele está dizendo aqui. Experimente oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? E é isso que Deus estava cobrando deles. Olha, vocês não têm respeito para comigo, vocês oferecem qualquer coisa para mim. E quantas vezes nós oferecemos qualquer coisa ao nosso Deus, oferecemos qualquer tempo, se é que oferecemos algum tempo ao nosso Deus, gastamos tempo nos nossos celulares, vendo mensagens, vendo Facebook, vendo Instagram, nada contra isso. A tecnologia está aí também para servir, não obstante, muitas vezes tem servido para tropeço. Mas quanto nós gastamos de tempo com a tecnologia e não gastamos tempo com Deus falando? Gente, não tem sentido um negócio desse. Tem. Quantas vezes nós não gastamos a nossa mente estudando a revelação de Deus? Quando a palavra de Deus, que nós estivéssemos amando ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso intelecto, com todas as nossas emoções, com todas as nossas energias. Imagina, eu vou gastar comigo, com os meus projetos, toda a minha energia, toda a minha força, toda a minha intelectualidade. Veja como é contemporâneo esse texto de Malaquias. É nesse sentido que precisamos olhar o contexto cultural que vivemos e o que a palavra de Deus diz, porque o que a palavra de Deus diz, ela confronta o contexto cultural, porque é a palavra de Deus, e ela tem a perspectiva de Deus para a vida, e o ser humano não tem a perspectiva de Deus para a vida dele, e sim, tem a sua própria dimensão, a sua própria perspectiva de vida. É aquilo que eu penso, é o conceito que eu tenho, é aquilo que eu acho. Todos os caminhos levam a Deus, a verdade é relativa, eu tenho a minha verdade, você tem a tua, não é mesmo? Esse é o barulho que vivemos nos tempos de hoje. Como desonramos a Deus? Várias formas, quando oferecemos tão pouco. E ele cobrava os sacerdotes também, porque quantas vezes nós, como líderes, formais ou informais, líderes informais no nosso lar, como esposo, como esposa, líderes informais como aluno de uma escola, os nossos jovens na universidade, liderando pelo que sabem, liderando pelo que entendem de Deus, os seus colegas, não oferecem o melhor, a melhor informação que tem, a melhor mensagem que tem. Eu sei que é exatamente isso que eles estão conversando lá atrás agora, exatamente em que ponto eles estão falhando na fé e no conhecimento de Deus, no seu métier, no seu espectro de liderança, aonde quer que esteja. É importante, é isso mesmo, jovens, a gente precisa fazer isso mesmo, estar fazendo reavaliações constantes, consigo mesmo e até com os pares. Aliás, eu espero que seja isso que vocês estão conversando aí. Mas nós vemos aqui, por exemplo, do versículo 11 do capítulo 2 até o versículo 16, o povo sendo acusado de infidelidade. A partir do versículo 11, aqui do capítulo 2, nós vemos a cobrança de Deus. Judá tem sido infiel. Pouquinho antes, versículo 10, só para a gente ter ideia do contexto, não temos nós todos o mesmo Pai?
Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Profanar significa dar pouco valor ao centro de culto. Profanar significa ser infiel ao Deus da aliança. Então Deus cobrava infidelidade em 2 níveis, um no nível espiritual, que eles eram infiéis em relação a Deus, e no nível horizontal, que eram infiéis em relação à mulher da sua mocidade. Então aí é que vem a partir do versículo 13, ali versículo 14, e vocês perguntam por quê? Versículo 13 diz: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer, e vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre vocês e a mulher da mocidade, da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira, a mulher da sua aliança. Falamos sobre o divórcio, sobre o significado do divórcio lá, o quanto Deus abominava, o quanto Deus ele odiava o divórcio, e o Deus é o mesmo, Deus não muda de ideia, o que muda de ideia é o homem, é o ser humano. Deus não muda de ideia. E quantas vezes no meio evangélico nós vemos casais nem aí com isso, não deu certo, vamos caminhar cada um para o seu canto, afinal de contas eu casei para ser feliz, e o que essa pessoa está me fazendo? Quando esquece que nós não casamos para ser feliz, nós casamos para fazer o outro feliz. Se os dois pensarem assim, sem dúvida nenhuma nós teremos famílias mais fortes, famílias mais poderosas, famílias com capacidade de indicar o caminho para os seus filhos, para que os seus filhos indiquem o caminho para os nossos netos, para os seus filhos, e aí, através de toda a posteridade. A partir do versículo 17 do capítulo 2, Deus vem cobrar deles o quanto eles estavam cansando a Deus. Eles cansavam a Deus com as suas palavras, eles cansavam a Deus com as suas reclamações. Versículo 17 do capítulo 2, ele diz: vocês estão cansando o Senhor com suas palavras, com suas reclamações. Gente, o que a gente mais faz? A gente vive reclamando, nenhum esforço para entender Deus, e queremos o quê? Muitas vezes, olha, que sucesso a gente vai querer na vida pessoal, que sucessos a gente vai querer na vida familiar, que sucessos a gente vai querer na vida profissional, se nós não estamos nem aí com aquilo que Deus está dizendo, tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito profissional, quanto no âmbito familiar, quanto no âmbito eclesiástico também. Quantas vezes as igrejas não cumprem o seu papel de refletir Deus para uma sociedade pecaminosa e porca, e nem ensinar essa sociedade para onde ela está indo. Se nós trabalhássemos na perspectiva de Deus, em todos os âmbitos da nossa vida, nós seríamos muito mais felizes. Por isso é que o Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí ele vai dizer o valor do relacionamento conjugal, aí ele vai dizer nesse próprio Salmo 128, o quanto a relação com os filhos é importante, o quanto a relação com a igreja é importante, e o quanto a relação com a sociedade é importante. Eu quero ressaltar isso, gente, ali no Salmo 128, porque às vezes a gente olha um texto e não olha no seu todo. Quando a gente olha o Salmo 128, a gente vê: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, vida pessoal.
Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem com você. Vida profissional. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Vida conjugal. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Vida familiar. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Vida eclesiástica. Sião era o lugar onde o templo estava, era o lugar onde Deus se apresentava, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, a prosperidade e a felicidade na sociedade. Veja, olha só que espectro: vida pessoal, vida conjugal, vida familiar, vida eclesiástica e vida social. Salmo 128. E o povo, aí voltando, estavam cansando a Deus com as suas murmurações, e não entendendo, surdo e cego. Em que te cansamos? Lógico, longe de Deus a gente não vai conseguir ouvir Deus mesmo. Faz sentido, não faz? Muitas vezes. Como podemos voltar a Deus quando eles começam a mencionar isso a partir ali do capítulo 3, versículo 7? Como podemos voltar a Deus? Porque Deus estava dizendo que eles estavam longe de Deus. Sabe por quê? Porque eles estavam roubando a Deus. Estavam roubando a Deus. Então esse é o assunto: como podemos voltar a Deus? E Deus responde: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. E o povo diz: de que maneira voltaremos? E Deus diz: vocês têm me roubado. Em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Então olha só como Deus trabalha várias áreas da vida daquele povo, e como Deus trabalha hoje várias áreas da nossa vida, porque tem tudo a ver aquilo que Deus combatia, aquilo que Deus reclamava, aquelas ações que Deus impetrava sobre o povo. Aliás, o pastor Hernandes Dias Lopes diz: a igreja no tribunal de Deus, é o título desse livro que ele escreve sobre esse livro de Malaquias. A igreja no tribunal de Deus. Era o povo de Israel no tribunal de Deus. E por extensão, a igreja no tribunal de Deus. Então tudo isso nós temos visto ali no livro de Malaquias. No capítulo 3, versículo 13, Deus começa a mostrar que a partir das palavras hostis, existia hostilidade por parte do povo. Vocês disseram palavras hostis, palavras duras contra mim, ainda perguntam: o que falamos contra ti? Ou seja, o povo completamente ignorante, completamente cego, completamente surdo, sem a capacidade de ouvir. Quando eles diziam que os justos não recebem aquilo que eles deveriam receber, no entanto, os injustos é que tinham o melhor da vida. E a partir disso, eles diziam: que nos adianta guardar os seus preceitos? Quantas vezes, muitas vezes, nós operamos no nosso dia a dia com esse sentimento de: não adianta, para que ler a Bíblia? Para que entender os propósitos de Deus? Para que conhecer os seus planos? Para que andar na perspectiva de Deus, quando a gente vê tanto injusto aí ganhando milhões e milhões e milhões e milhões? E eu só tomo na cabeça, eu só recebo o pior, então não adianta nada, percebe? Quantas vezes a gente vê muita gente pensando assim. Tanto é que ontem eu estava conversando com o Caio, e ele estava dizendo ali, ele colocou ali
algo que se tem por aí. A igreja é um lugar de ex-drogado, ex-prostituta, ou seja, dando um tom pejorativo, ex-pecadores, né? Porque lá fora eles acham que todo mundo aqui é santo. No entanto, a própria palavra diz que, olha, se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Então, o que nós vemos aí muitas vezes é um sentimento de que não adianta ir na igreja. Para que ir na igreja? Eu faço o meu culto na minha casa, por que eu preciso ir lá? Lá só tem gente que me critica, não é que estavam falando ontem, né, Caio? Só tem gente que me critica, eu vou lá, todo mundo fica olhando para mim, olha o subconsciente como trabalha, né? Imagina, é o povo de Deus reunido para ouvir a sua voz, e olha só o que nós precisamos refletir, né? E eles estavam falando coisas terríveis para Deus, palavras duras. Nossa, eu dou tanto para Ele, eu mostro o meu amor, como diz lá no capítulo 1, eu sempre amei vocês, e vocês estão dizendo que eu facilito a vida para o injusto. Tanto é que a partir do capítulo 3, ali a partir do versículo 17, ele diz: eles, ou seja, os justos, serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio. Aí capítulo 4 ele começa dizendo: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Uma perspectiva do sol na justiça já veio sobre nós, Jesus, e ele abriu o nosso coração, o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça, trazendo salvação como ele trouxe salvação. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria, vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, que preciosidade de livro esse! Livro curto, 4 capítulos, 55 versículos, que dá para a gente ler em 2, 3 dias, aí refletindo, para não deixar perder o conteúdo revelatório desse maravilhoso livro. Gente, como igreja de Jesus, nós estamos sujeitos a essa mensagem que salva, essa mensagem que transforma, essa mensagem que restaura, essa mensagem que fortalece. Talvez não tenhamos a solução de todos os nossos problemas. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Eu me aproximo de Deus não é pelo que Ele faz, mas pelo que Ele fez. Mas uma coisa nós temos certeza, que Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele enrijece os nossos músculos, não esses necessariamente, mas os músculos espirituais, para que a gente consiga ultrapassar barreiras. Eu prefiro ter força para ultrapassar as barreiras, do que sempre ter uma muleta para me ajudar a ultrapassar as barreiras. Não, eu posso fazer isso, não é? Isso faz parte, até é uma característica importante da autossuficiência, mas que essa autossuficiência seja lastreada na força que Deus nos dá. Por isso é que a palavra de Paulo ali em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: busquem o Senhor e a sua força, busquem o Senhor e a força do seu poder. Talvez não necessariamente Ele não nos dê o emprego que nós gostaríamos de ter, mas sem dúvida nenhuma Ele não vai deixar que nós passemos necessidade. Ele não deixa um passarinho passar necessidade.
Quantas vezes a gente para ver um passarinho ali pousando nas árvores, todo alegre, todo feliz, picotando aqui e ali, comendo sementinha aqui e ali? Ele trabalhou para isso? Nada, nada. Deus alimenta. Caminhar na fé de que o Senhor nos fortalece é muito mais importante do que viver as expectativas frustradas de que os nossos problemas serão resolvidos pela sorte, pelo destino, pelo quem sabe, pelo talvez. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena servir o Senhor. E a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para nos guiar. E a igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Não dá para dissociar cabeça de corpo, não tem essa, eu não preciso da igreja. É a mesma coisa que dizer, eu só preciso da minha cabeça, eu não preciso do meu corpo. Não, eu preciso do meu todo. E nós como filhos, nós como crentes em Cristo Jesus, precisamos de Cristo e da igreja para nos fortalecer. Que o Senhor nos ajude a olhar de maneira mais séria, conhecendo os nossos tempos, mas conhecendo o que Deus diz acerca dos nossos tempos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado porque podemos viver na expectativa de que o Senhor é quem nos conduz, é o Senhor quem nos alimenta, é o Senhor quem nos fortalece, é a partir da experiência que temos com o Senhor que podemos ver a eternidade, uma eternidade sem sofrimento, uma eternidade sem expectativas frustradas, uma eternidade com realização absoluta, mas viver o presente com a certeza de que o Senhor não nos abandona jamais, a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como promessa tua. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais fiéis, ajuda-nos a sermos menos surdos, ajuda-nos a sermos menos cegos, ajuda-nos a sermos mais atentos àquilo que o Senhor diz acerca de todas as coisas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar.